Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Mas hoje trago mais uma reflexão, mais um vídeo, né? Hoje eu intitulei da seguinte forma: Contrário a favor, falso ou verdadeiro? Eis a questão, né? Ou seja, contrário a favor, falso ou verdadeiro? Eis a questão, né? Vocês vão entender no decorrer da meditação porque a questão desse título, né? Antes eu vou fazer uma oração antes de ler os textos. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glorificado és Tu, Senhor, porque és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom. E como Tu és bom conosco, Deus. Quantas e quantas oportunidades, chances, Senhor. Quanta misericórdia tens por nós, Senhor, esperando nós nos consertar e nos voltar até Ti, Senhor. Nós que muitas das vezes viramos as costas para Ti, nos borrachamos no chão e vamos correndo de volta, assim como o filho pródigo fez, quando se viu que nem as comidas dos porcos tinha para comer e pensou: olha, os funcionários do meu pai têm o que comer, eu não tenho, quer saber, vou me arrumar, vou voltar para meu pai, vou falar: Pai, pequei contra Deus, não sei contra Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho, e deixe pelo menos ser dos Teus servos. E, Senhor, Tô avistando aquele Teu filho, um pontinho lá no horizonte, voltando para Ti, Senhor. Tu correndo de braço aberto, o beijou e nem sequer deu bola ao que ele falou. Chamou: servos, tragam a melhor veste nova, sandálias novas, aliança nova, mande matar o bezerro gordo, que este meu filho estava perdido e voltou, hoje vai ter festa. Estava morto e reviveu. Glórias a Ti, que é um Deus misericordioso e que sempre nos trata assim, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos, porque Teu nome é amor, é misericórdia, Senhor. Tu que és, Senhor, como referência de pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é pleno amor, plena misericórdia, que glorioso és Tu, Senhor. Nós Te adoramos, Te glorificamos. Pai, venha falar conosco da Tua razão de amor, da Tua razão de misericórdia, que eu aqui não venha falar da minha, que manifeste o Teu querer e não o meu, Senhor. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós e venha falar aquilo que Tu quer que saibamos, e não aquilo que eu quero falar da minha própria vontade, Pai, mas que prevaleça a Tua vontade, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Digo amém essa oração. Derrama sobre nós Teu Santo Espírito e venha falar conosco, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amados, vamos lá. O texto inicial de hoje está lá em Oséias, capítulo 6. Né? Vou ler o capítulo 6 e o capítulo 7 inteiro, né? Que são de um tema, de um assunto só, né? O 6 e o 7. Vamos lá. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Vejam, gente, não é o que acontece com o filho pródigo, e com nós também, né? Porque, sabe, o que aconteceu com o filho pródigo, muitas das vezes a gente acha que é culpa do mal, mas não, Deus permitiu. Vai, filho, pode ir, vou estar esperando você aqui. Claro que não falou, mas Deus deu. Por que razão, gente? Por que razão? Quando o Senhor avistou um pontinho no horizonte e correu de braço aberto, quem avisou ele que o filho dele estava voltando? Ele sabia, por isso ele ficou esperando o tempo todo. O Senhor nos espera 40, 50, 60 anos, cada filho dele vai voltar, que ele que é predestinado, ele vai voltar para ele. Tenha plena fé disso. E o que ele põe para voltar? Dor, né? E quem permite essa dor? Deus. Porque se não for assim, o filho não volta. Entende? Né? Então aqui fala, vou ler novamente. Vem, voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, gente. Mas vai nos curar, Ele nos feriu. Quem feriu? O Senhor. Ele permitiu aquela ferida. Quem que permitiu as feridas de Jó? O Senhor. Para que Jó tornasse mais perfeito ainda. Né? Melhor do que era, né? Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida.
ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Gente, quem que falou assim, olha, pode destruir, em 3 dias eu levanto. Quem é que falou isso? Quem que desceu no Hades e pregou para a conversão daqueles que estavam lá 3 dias e voltou com os convertidos, os salvos, né? Eu tenho uma meditação falando a respeito disso. Na verdade, gente, o Hades é aqui, a Mansão dos Mortos é aqui. Um lugar temporário, de purificação, em que governo maligno, onde que é? É aqui. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vem falar conosco para nos conservar, para nos converter, nos purificar, para nos voltar para o Pai, para a glória, né? Então, por que esse tanto de sofrimento aqui? Para nos voltar para o Pai, gente, né? Vamos lá. Então, depois de 3 dias, gente, ele nos ressuscita. Depois de 3 dias, morre o velho homem e nasce o novo homem. Através da graça do Espírito Santo habitando em nós. Essa é a razão de Deus em nós. Ele vem morar em nosso coração, né? Tá. Por exemplo, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa é a razão, conhecer a Deus. Você sabe que toda a linhagem da Sagrada Escritura, cronológica, sempre vai aderindo mais conhecimento, né? Fortificando, tornando mais sábia a palavra. Uma vez que o povo, no Antigo Testamento, até mesmo antes de Moisés, era muito chucro, bem dizer, no sentido de falta de conhecimento, gente, né? Depois foi tendo, sim, aderindo conhecimento, Moisés, depois os profetas, né? E, gente, Jesus Cristo, o que ele veio falar sumamente de Deus, amor, né? Então, o que ele chama de entender, conhecer, claro que a gente quer conhecer a essência, o centro, o âmago, né? A razão de Deus, que é o amor, a misericórdia, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer. É ou não é? Salomão não falou, a sabedoria está em buscar a sabedoria? Prossigamos, não é quando saber de tudo, ler a Bíblia inteira, está sabendo de tudo, não. É aqui, ó, que você tem que aprender. A Sagrada Escritura implantada aqui é dolorida, viu? É um processo dolorido, dia a dia. Não é de um dia para o outro, não. Você vivenciar, perdoa 70 vezes 7, é dolorido. Mas é só assim para a gente aprender, gente. Não tem outra forma de você entender perdoar 77 você não vivendo. Saber não significa nada. Mas se você não viver isso, você não aprendeu, você não está entendido da razão, né? Experienciado da razão, né? Como amanhecer, versículo 3 ainda. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhecer a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época, que rega a terra. É certa a vinda do Senhor, como chuva fora de época. Ele virá antes do tempo, porque senão nem aqueles que eram para ser salvos salvariam se ele não viesse. O derramado do Espírito Santo vem antes do fim, para preparar os filhos dele para a glória. Porque senão, gente, vamos embora, quem que vai? Me diga, no cenário que está a igreja desfalecida, quem que vai? Vamos, gente, vamos embora. Ou ele vai, vamos esperar um pouquinho, vou dar mais uns 100 anos para vocês. Vi que vocês não estão certos ainda não, vou dar mais uns 100 anos para vocês resolver. Você acha que vai ser assim? Não. Fala, vamos, quem estiver pronto vai, quem não tiver não vai. Mas ele derramaria o Espírito Santo para preparar a sua igreja, que está desfalecida, gente. Né? Tá, versículo 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Está vendo o que ele falou? Amor. O que eu vou fazer? Vocês não entenderam nada, amor, gente. Por isso os abati por meio dos profetas. Opa! A voz dos profetas muitas vezes foi poderosa para causar dor, gente.
E quem mandou isso? Deus. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. É certo, Deus falou, gente, batata, acontece. Assim que ele falou, haja luz, falou, gente, falou, Maria, que vai dar umas varadas aqui, cara. Acontece, batata, né? Pois quero misericórdia, olha, versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Gente, você sabe que no Antigo Testamento, e até hoje é assim, gente. Não vamos fazer cegueira espiritual, não, em comum acordo. Até hoje é assim, né? O que era antigamente? Viu-se, né, que o sacrifício e o holocausto era para expiação dos pecados, né? E o Senhor falou, olha, gente, tornou uma moda, sabe? Uma moda tão grande, tanto é que virou barganha para Deus. Com Deus assim, gente, vamos lá, quem quer comprar? Que eu estou vendendo pombinha para sacrifício lá. Quanto que é? Ah, é 5 reais, baratinho, me dá 100 aí. Nossa, eu já lavei meus pecados, me dá 100. Vou lá, vou sacrificar 100 lá, pronto, acabou, tô zerado de pecado. Gente, isso é piada para Deus, isso é piada com Deus. Na verdade, o que Deus quer aqui é misericórdia, não um sacrifício de holocausto, não. O que os animalzinhos têm a ver com o seu pecado? Pior ainda, eu pequei, vou lá e mato o animalzinho para falar que eu estou sem... Além de eu ser hipócrita 2 vezes, eu estou sendo assassino de animal. Pensa, e você acha que isso agrada a Deus? Não. Deus quer misericórdia, pelo contrário. Você tem misericórdia, inclusive, dos animais, que não precisa morrer por causa das suas razões, não, de ser errado a Deus, né? Mas eles transgrediram a aliança com Adão. Eles foram infiéis a mim. Gileade é a cidade dos que praticam injustiça, manchada de sangue. Como bandos de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. Veja, aqui ele estava à frente da igreja. Como um bando de assaltantes que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para si quem praticam perversidades. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. Gente, a Sagrada Escritura nos fala, é impossível servir a 2 senhores. Não é 3, 2 senhores. É impossível, ou você agrada a um e odeia o outro, você ama um e odeia o outro, ou você favorece um e desfavorece o outro. É impossível servir Deus e as riquezas. Você sabe que Deus hoje virou um negócio, um comércio lucrativíssimo. Ele fala, é impossível servir a Deus e as riquezas. Sabe o que significa prostituição? É vender o Espírito Santo. Isso é uma prostituição que ele não aceita. E antes disso vem a hipocrisia, porque você está sendo hipócrita com Deus. Você está achando que está agradando a Deus, muito pelo contrário. Você está cometendo o pior dos pecados que tem. Falando o nome de Deus em vão, em razão contrária da dele. Que não é de ganhos, não, gente. Ele falou, olha, tá vendo esses pássaros? Eles não plantam, eles não colhem, eles não acumulam em celeiro. Eu cuido dele dia a dia, não vou cuidar de vocês também? Porque ele fala no acumulam em celeiro. Ó, o pássaro, ele acorda sem nada. Canta, brinca, voa o dia inteiro e vai dormir sem nada. Sabendo, confiando que Deus, assim como Deus cuidou dele, assim como ele foi dormir com a barriga cheia, amanhã será assim também. Amanhã será igual também. Vai acordar, comer, brincar, cantar o dia inteiro e vai dormir com a barriga cheia também, porque Deus está cuidando. Sabe que esse pensamento, hoje em dia, sumiu da igreja. Hoje o empreendedorismo, a graça em razão do empreendedorismo é moda na igreja, né? Mas me diga aí, graça, o que é graça? É a presença de Deus. Deus
está com quem? Com os humildes. Revela a face aos humildes. Me diga, se a razão do empreendedorismo é para me tornar mais humilde ou mais altivo, mais poderoso em ganhos, mais poderoso em alçar propriedades para assim investir em empreendedorismo, uma razão de que eu vou ajudar os outros. Sim, pode até ajudar, né? Pode. Mas me diga aí, quem é o maior do empreendedorismo? É o dono, né? Me diga, o dono ganha a mesma coisa que o funcionário? Não, capaz mesmo, capaz. Não tem tanto para chegar onde eu chego, capaz mesmo que eu vou ganhar. Esse é o pensamento. Mas o que é que Deus quer? Equidade. Por que ele fala assim, os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados? Equidade. Por que ele fala aplanar os caminhos? Por que ele fala elevar os vales e rebaixar os montes? Equidade. Me diga se no empreendedorismo, a qual é defendido pela uma razão hoje da Igreja da Graça, ou seja, aqueles que defendem a graça também em razão do empreendedorismo, me diga onde que está a equidade nisso? Ou será que é defendido a razão do capitalismo, uma vez que é ajuntar capital, que é contrária de Deus de repartir capital? Eis a questão, né? Aí está a pergunta, né? Tá a favor de Deus, contrário de Deus? Falso ou verdadeiro? Eis a questão, né? Tá, parei no versículo 11. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Agora, também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Registrem esse versículo, porque isso aqui é exatamente o que acontece no texto que a gente vai ler por seguinte, tá? Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Vamos lá. Então agora capítulo 7, na sequência, né, Oséias, né, capítulo 7, versículo 1. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade. Sabe, essa palavra iniquidade, gente, o conceito dela é um pouco subjetivo. O que significa? Não é bem claro, ou seja, a hora que você pensa em iniquidade, você já vê com clareza, é isso, pronto, não. É assim, iniquidade é ser contra a razão da equidade, é ser contra a razão da justiça, é ser contra a razão de Deus. Qual é a justiça de Deus? A misericórdia. A justiça de Deus é a misericórdia. Como Ele nos julga? Através da misericórdia. Se somos misericordiosos, Ele limpa os nossos pecados também, uma vez que pedimos perdão a Ele. Mas se não somos misericórdia, Ele não pode fazer nada. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, perdoa-nos igualmente nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Pai, se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor não precisa me perdoar. Eu continuo sendo escravo daquele que quer matar, roubar, destruir, não pode fazer nada. Então, a razão de Deus é misericórdia, tá? Assim como ele falou antes, eu não quero holocausto, eu quero misericórdia de vocês, gente. Vamos lá então. Vou ler novamente o versículo 1. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque pratica falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam as ruas. Gente, sabe que talvez a coisa mais grave contra Deus é ser falso com Ele, que Ele não pode fazer nada com você daí. Sabe? Veja, criança pequenininha geralmente é muito rebelde, né? Vai crescendo, tem que entrar na disciplina. Como que eu posso cuidar de uma pessoa que mente o tempo todo para mim?
Como que um pai faz para cuidar de um filho que mente, já adolescente, ou até adulto, mente o tempo todo? Então nunca se sabe a razão da verdade. Como que o pai vai ter parâmetro para cuidar do filho, para educar, para ir na linha com ele? Como que vai? Não tem jeito. O que Deus pode fazer se eu minto para Deus? Se eu sou falso com Deus? Se eu falo de Deus, mas meu coração é contrário a Ele? O que Deus pode fazer? Não pode fazer nada. Ainda que Deus queira e Ele quer. Mas assim como Ele falou, olha, como é que começa o versículo 1 aqui do capítulo 7? Quando tenta o sarar de Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam falsidade, ladrões invadem as casas e bandos de assalto nas ruas. Gente, realmente, o pecado que não tem perdão é blasfêmia com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer sarar você, mas você vira as costas para ele. O que ele pode fazer? Não tem como perdoar. Você vai de mal a pior e vai morrer. Vai para onde? Se você não aceita Deus nunca. A verdade de Deus está falando, tá? Não é por falar, não, Jesus Cristo, eu me arrependo dos meus pecados. Não, é de coração. Se você não aceita Ele de coração, o que ele pode fazer? Nada. Se o filho pródigo chegou lá, comer barro, tá? Nem a lavagem porque ele não tinha para comer, tá? Não era dado para ele comer. Se ele não pensa, vou me consertar, vou voltar ao meu pai, ele continua comendo barro. Se ele não cai na real, gente, meu pai tá lá, pelo menos quero ser funcionário do meu pai, deixa eu voltar para ele. Ele continua comendo barro. Então, esse dia, gente, esse dia é muito importante. Quando a gente coloca realmente a real com Deus. Deus, tudo que eu fiz agora deu tudo errado, eu quero voltar. Mas não precisa nem falar, gente, é no coração, tá? Enfim, isso é muito importante na vida de todos. Porque todos vão pecar, vão se esborrachar no chão e vão voltar para Deus dessa forma, na real, na verdade. É assim que se volta para Deus. Deus sonda seu coração, gente. Vamos lá. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Agora estão rodeados pelas suas más ações, que estão sempre diante de mim. Alegram o rei com suas maldades e os príncipes com as suas mentiras. Vejam, gente. Alegram os reis com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. Como pensar, sabe, gente? Você é uma pessoa com autoridade, que manda. Cada pessoa é como se fosse um rei para ela. Ela manda na própria vida, né? Príncipe é o filho do rei. Quem é os meus filhos? Verdadeiramente meus filhos. Meus, mesmo assim, no sentido de que eu que criei. Eu sou consequência daquilo que era ontem. Ontem eu criei o que eu sou hoje. Então, eu sou filho, fruto do que eu era ontem, da minha conduta, das minhas escolhas de ontem. Pensando nesse pensamento, então, se eu sou o rei e os príncipes são as minhas posteridades do que eu serei, o meu fruto, né? O que eu frutifiquei a Deus, né? Nos dias seguintes, pensando nesse pensamento, vou ler aqui novamente. Ó. Alegram os reis com suas maldades. Como que se alegra uma pessoa? É falar o que ela quer ouvir. Não, gente, olha, gente, vamos fazer um encontro aqui de empreendedor para a gente ganhar muito dinheiro. Você vai ter muito sucesso. Deus quer que você seja feliz. A pessoa sai com sorrisão lá. Isso é crueldade. Porque Deus não quer que você seja um grande empreendedor. Assim ele não falaria para o rico, ó, jovem rico, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Deus quer que você partilhe, que você se importe com o outro, que a razão do outro seja mais importante que a sua. Agora me diga, a razão do empreendedor é para os seus funcionários ser mais importante do que a dele, ou a dele ser mais importante dos seus funcionários?
já aí discorda. Então, de fato, quando a razão do empreendedor é acumular capital para cada vez mais empreender, isso é maldade. Porque eu tenho que tirar de alguém para mim ter mais. Isso é maldade. Eu sei que você é repudiado porque eu estou falando isso. Tô nem aí. Eu tô falando a verdade e me fala que é contrário. Então me fala que o que eu tô falando é mentira perante a Sagrada Escritura. Tô que nem tartaruga ninja, gente. Pedrada pra mim, pedrinha pequena não faz nem cosquinha. Bora lá. Ah, alegra o rei com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. Ou seja, uma vez que eu falo vamos seja, numa igreja lá, vamos, a gente fazer um encontro empreendedor aqui, né? E daí encharca as pessoas, não, vamos empreender, é bom, né? Você é bom, você criar empregos, né? A gente sabe que a maioria dos funcionários é para enriquecer as pessoas que estão lá em cima. O chão de fábrica é para enriquecer lá em cima. Aquele que está no topo nem trabalha, nem a sua descendência nem vai trabalhar, né? Graças àquele que está lá embaixo. Mas onde que está a equidade nisso? Onde que está a verdade? Isso é a favor de Deus? Da razão de Deus? Não, não é não. Deus veio aplainar os caminhos. Ele vai moer os montes e subir os vales. Entendeu? Exaltar o humilhado e humilhar o exaltado. E eu vou ser repudiado por causa disso, mas me fala que é mentira isso. Me fala. Enfim, alegra o rei com suas maldades e os príncipes com sua mentira. Entendeu? Então, a pessoa vai na igreja para encontrar Deus. Escuta um monte de mentira. E daí, claro, ela vai suceder conforme aquilo que ela acreditou, que é verdade. Para ela é verdade. Ou seja, o fruto dela, o que ela vai ser amanhã, é com base na mentira que ela escutou. Então, alegra os reis com suas maldades e os príncipes com suas mentiras. Né? Todos eles são adúlteros. Por quê? É impossível servir dois senhores. Ou você ama um e odeia o outro, ou você favorece um e desfavorece o outro. É impossível servir a Deus e riquezas. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que não precisa atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, está em chamas. Chama do quê? A razão do inferno, o que é? Lá onde está queimando fogo e enxofre, né? Permanecem lá onde? No ambiente infernal. Por quê? Me fala. O que é condizente à razão de Deus? Ou seja, se eu estou verdadeiramente com Deus, em mim estabelecida a paz, não é? Paz. O que é paz? É o poder de Deus que nos dá para enfrentar os dias difíceis, as dificuldades financeiras principalmente. O que é paz? Centralidade, razão, sabedoria, conseguir dormir tranquilo, pensar tranquilo, levantar tranquilo, trabalhar tranquilo mesmo no mundo, enfim, tenebroso como estamos. O contrário disso é o quê? Não ter paz, não ter razão de vida, ter descontentamento o tempo todo, não ter paciência, reclamar o tempo todo, não ser manso, não ser domável, não ser paciente, não ser fiel, não ser bondoso. Isso é infernal. Isso é fogo queimando o tempo todo. Não somente a ele, assim onde ele toca. As razões dele, as obras dele, os frutos dele. No dia da festa do nosso rei, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho. No dia da festa do nosso rei,
os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, e o rei estendeu a mão aos zombadores. No dia da festa, no dia de Deus, o dia que ele fala, vamos galera, me fala onde que vai estar essa galera que escuta tanta mentira? Por causa de uns mentirosos. Me fala onde que vai estar. Assim como ele falou aqui, no dia da festa do nosso rei, no dia da volta do Senhor, os príncipes adoeceram de tanto beber vinho, de tanto gozar da vida, de tanto aproveitar da vida, né? Achando que isso era bom, isso é a razão de Deus. Não me importar com o outro lá que nunca foi num restaurante, nunca esteve num hotel. E eu usufruindo da vida, nossa, como tá dando certo aquele negócio que ele falou para mim. Olha quanta glória tem aqui. Deus é bom demais. Olha, encheu a minha conta. Cai dinheiro todo dia, não precisa nem mover um dedo. Me fala onde está a verdade de Deus nisso. Né? E o rei estendeu a mão aos zombadores. Qual é a razão dos zombadores? Não se importar com o outro. Uma vez que eu me torno racional ao dinheiro, eu sou irracional para Deus. Porque Deus se importa com o outro. Quando eu sou racional ao dinheiro, eu não me preocupo com o outro. Porque, claro, se eu tiver que dividir com o outro, é menos para mim e isso não é a razão que eu tenho para mim, em verdade. Não é aquilo que falaram para mim na igreja. Ou seja, na igreja em que se prega a prosperidade e o empreendedorismo, né? Claro que quando a gente entende a razão prosperidade e empreendedorismo, a gente entende pela razão material, né? Enquanto estão à espreita, preparam o coração como um forno. Durante a noite o seu furor se abranda, mas pela manhã queima como um fogo abrasador. Claro, ele dorme, né? vai para um banquete lá, toma vinho, dorme. Depois acorda que nem querendo pisar em todo mundo, né? Uma pessoa instável, né? A pacificação dele é conforme a razão. Se eu estou com prazeres, estou bem. Agora, se eu preciso cobrar da pessoa para ganhar dinheiro, daí eu piso mesmo, eu mato mesmo, eu xingo mesmo, né? Instabilidade, que é contrária à razão da paz, tá? A paz é estabilidade. Você ser paciente o tempo todo, manso o tempo todo, bondoso o tempo todo, enfim, benigno o tempo todo, contente o tempo todo, fiel o tempo todo, ter domínio próprio o tempo todo. Essa é a razão da paz de Deus, tá? Mas se a pessoa está bem só quando tem banquete, quando está na praia, e quando tem que trabalhar está cuspindo fogo, não é de Deus. Tá. Todos eles são quentes como um forno e se consomem os seus juízes. Todos eles são quentes como forno e se consomem os seus juízes. Todos os seus... consome os seus juízes. Quem é o seu juiz? Lembra aqui que tem um manso aqui falando? Faz isso não, filho. Faz isso não. E tem um punhado falando, faz mesmo para fazer. Né? Falando bem alto. Né? Se consome o seu juízo porque está queimando que nem fogo. A razão dele, do ego dele, a razão dele a qual vincula as trevas, está queimando que nem fogo. Ele não consegue escutar o Espírito Santo. Então, todos eles são quentes como um forno e se consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoquem. Esses daqui, vai te levar para o buraco. Cai. Mas mesmo assim a pessoa não quer buscar a razão de Deus. Levantei, agora eu vou para coisa que vai dar mais dinheiro ainda. Tô vendo que tem um negócio aí que está dando dinheiro mesmo. Quer saber? Eu vou para lá. Não é? Não tem ouvido muito isso? Esse lugar aqui não está dando mais dinheiro, não. Quer saber? Não está dando mais certo, não. Eu vou para um lugar que eu estou vendo que a pessoa fica rica. É ou não é?
Efraim se mistura com os povos, olha só. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado na hora de assar, né? Você sabe que a última fase da preparação do vaso do oleiro é o forno, né? Você sabe que um vaso, se ele não for bem preparado, manuseado, a hora que ele vai para o forno, trinca, né? Trinca. Não serve mais para nada, para moer de novo e virar barro, né? Novamente para começar o novo processo, né? Ó, Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado, ou seja, não foi preparado. Assim como eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui e vou para aquele lugar lá que está dando mais dinheiro. Porque a razão dele vinculada a Deus foi a razão de empreendedorismo. Quer saber? Acho que Deus não está agindo aqui, não. Eu vou lá naquele lugar que eles falam que Deus age mais. É mesmo? Será que é mesmo? Que é Deus mesmo? O que Deus fala do dinheiro? Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi virado na hora de assar, não foi preparado. Não foi falado para esse cidadão aí que tem que passar pelo processo da dor. Que não é tudo sobre prazer. Que a mão do oleiro vai nos pressionando, nos limitando. Não é a minha vontade, é a vontade do oleiro. Que vai me limitando no local onde ele quer que eu fique. Ou seja, se ele quer que hoje eu não esteja em dinheiro, eu esteja sem dinheiro, glória a Deus. É a vontade de Deus prevalecendo a minha. Entende? Então, esse vaso aí não foi preparado pelas mãos do oleiro, porque o mão do oleiro, gente, pressiona, limita. Ele tem faca que corta o barro, vai lapidando a pessoa, vai tirando o excesso de ego dela, tirando o ego, deixando mais humilde. Claro, gente. O dinheiro hoje em dia é talvez a principal razão em qual nós nos tornamos feios, horrendo a Deus, contrário a Deus, egoístas, altivos, longe de Deus. Assim ele falou, é impossível servir dois senhores, gente. Olha, não estou falando, tá? Que todo mundo que tem dinheiro é contrário. Não estou falando isso. Estou falando que uma das razões, talvez a principal razão contrária a Deus é dinheiro, porque nos facilita sermos egoístas, egocêntricos, altivos, prepotentes, pensando só em nós. Ele nos facilita esse pensamento, uma vez que a razão de Deus é que sejamos humildes, né? Porque Deus só revela a face aos humildes. Deus quer estar conosco. Um pai que está com seu filho vê seu filho e seu filho vê ele. Então se revela a face ao seu filho na humildade. Seu filho precisa ser humilde. Então, claro, o dinheiro muitas vezes nos rouba de Deus por nos tornarmos orgulhosos, altivos, egocêntricos. Não estou falando. Aquele que tem dinheiro e é humilde, muito bem. Continue assim sendo humilde. Né? Enfim, com dinheiro, seja sem dinheiro, gente, a razão é humildade. Só estou falando que o dinheiro nos favorece ao egoísmo, ao egocentrismo. Tá. Parei. Versículo 9. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe. O que é estrangeiros? Aí já entra no âmbito da espiritualidade, gente. Né? Você sabe que se não é Deus que está, é outras coisas, as trevas. Sugam as suas forças. Sugam. Você começa a secar. Você começa a não ter vontade mais de fazer as coisas que você fazia. Você não consegue sorrir mais. Você não é mais a mesma pessoa.
Você é mais uma pessoa parecida, sem vida, desertificada. Enfim, por que razão? Das trevas. Razão daqueles que falaram mais, você ouviu tanto eles que te sugaram. Porque a razão desses daqui, qual é? Matar, roubar e destruir. Matar a sua vida. Não estou falando só biológica, não, estou falando da alma e do espírito. Né? Roubar a sua alegria, a sua vivacidade, a sua paz, seu contentamento. E destruir tudo que está ao seu redor. Porque, gente, uma pessoa assim que é orgulhosa, egocêntrica, ela seca todo o ambiente. Estrangeiros sugam as suas forças, mas ele não percebe, porque é cego espiritualmente, né? Cabelos brancos se espalham pela cabeça. Olha, o que é a razão de se espalhar? De se difundir. O que é a razão de cabelos brancos? Sabedoria. A sabedoria vai se sumindo, vai se espalhando, vai se difundindo, vai se dissolvendo. Não é uma sabedoria consistente. Aquilo que ele ouviu no passado já nem lembra mais. As razões dele é outra agora. As verdades que ele escutou no passado, né? Já nem lembra mais. Ou seja, cabelos brancos se espalham pela cabeça, mas ele não o sabe. Ele nem sabe que tá esquecendo tudo que ele aprendeu lá, as verdades que ele aprendeu. Nem sabe que logo aquelas verdades que aprendeu logo vai parecer para ele inútil. Ele nem percebe. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Sinônimo disso é iniquidade. Ser contrário a Deus, ser falso com Deus. O que Deus pode fazer? A pessoa vai indo cada vez mais longe. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se volta para a Síria. Enfim, Egito, aonde é? Onde o povo de Deus estava aprisionado? Lá mesmo, no Egito. Sob mando do faraó, né? O imperador do mal, o rei do mal, que tem as razões contrárias de Deus. De fato, vamos ler novamente? Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento, pega ela facinho. Chamam o Egito e voltam para a Síria. As razões a qual ele está buscando dinheiro é contrária de Deus. O que você acha que ele está buscando então? O Egito. Se é contrário a Deus, as razões do Egito são contrárias. E claro, vai ser prisionado sim. Porque é o que o Egito é, prisionar ele, tornar carcerado de novo. A Síria, né? Você sabe que normalmente, gente, né, as razões de Deus, a espiritualidade de Deus é muito simples, é amor. A espiritualidade das trevas é tão complexa, gente, tão complexa, que tem que até estudar a respeito de tanta dessa complexidade. Claro. Tudo vai convergir para quê? Olha, tá. Você quer servir a Deus? Tem muitas formas de servir a Deus. Vamos fazer um estudo aqui, vou te mostrar. E vai se distraindo, se distraindo, se distraindo. Assim, a pombinha está distraída lá e cai a arapuca nela. Né? É tão simples, gente. Você quer ser apanhado pela arapuca, é só desobedecer a Deus, pronto. A queda. Só desobedecer a Deus. A obediência a Deus é amor. O contrário disso é favorecer a arapuca. Então, claro, a distração que tem, aquela quirera que tem dentro lá da arapuca, a pombinha fica rodeando. Uma hora ela chega e cai.
está distraída. Porque as trevas apresentam tanta coisa bonita, gostosa de se aprender, distração para cair na arapuca. Quando forem, estenderei a minha rede sobre eles e farei com que desçam como as aves do céu. Opa, desça. Caiu? Eu os castigarei de acordo. Tipo o filho pródigo, olha, onde que eu fui parar? Não tem nem as alfarrobas, ou seja, nem aquilo que era dado aos porcos para ele comer. É a mão de Deus pesando ali, viu? E na verdade, não estou falando sobre materialidade, não, que ele ficou sem nada, você vai ficar sem nada. Não estou falando disso. Porque Deus é um Deus de vida. A ação dele é principalmente na vida, tá? Não estou falando essa razão material, não. Até porque o inimigo é que rege os poderosos que têm entendimento do que é material, tá? Quando se fala que irá se comercializar entre favorecer o comércio entre as questões das trevas, sim. Os negócios, claro que é motivado pelas trevas. A pujança dos negócios é motivada pelas trevas. Por quê? De quem é o dinheiro? Está na mão dos ricos. O rico serve quem? Tá, gente, eu estou falando uma moda normal, tá, gente? O que é normal, uma maior quantidade. As trevas. Ou a Sagrada Escritura fala mentira? Que é impossível servir esses dois senhores. Aí fica, eis a questão. Né? Ai deles, porque fugiram de mim, destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria. Remiria. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Se você pedir perdão para Deus, de coração, Ele te faz mais branco do que a neve. O que é de coração? De coração quebrantado. Tendo misericórdia até mesmo de você. Assim como aquele bandido falou naquela cruz, arrebentado, seus últimos instantes de vida. Jesus, lembra-te de mim quando chegares lá. Ou seja, tem compaixão de mim. Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Não caiu a ficha ainda. Continuam sendo falsos com Deus. O que Deus vai fazer? Se o seu coração não é verdadeiro com Ele, se você não está realmente arrependido, Ele vai ter que moer mais ainda. Vai ter que passar aquele rolo de compactador de chão para moer. A pedra é muito dura. Não clama a mim de coração, mas dão ouvidos nas suas camas, mas dão uivos nas suas camas. Eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim. Partilha o pão, partilha o vinho, mas seu coração é longe de Deus. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam o mal contra mim. Como o Senhor nos deu sustância através da palavra, gente. Como o Senhor nos contribuiu, gente, movendo todo um povo. E quanto sacrifício teve para essas palavras chegar até aqui. O sacrifício de Cristo já não basta? Para entender a razão de Deus? Mas eles se rebelam contra mim. Eu treinei e fortaleci os seus braços, mas eles planejam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. Fizeram-se como um arco defeituoso. Os seus príncipes serão mortos à espada. Violência. Né? Ou seja, uma pessoa que ela vai seguindo um caminho, sendo enganada inicialmente, seguindo nesse caminho de enganação. Claro, gente.
ferrenhamente vem sobre ela muita dor. Por quê? Ainda que ela seja surpreendida no último dia, ainda que ela seja surpreendida tanto na vida dela ou no dia do Senhor, para onde você acha que ela vai? No lugar de muita calmaria? Não. Muita tensão. Por causa da insolência da sua língua, serão motivo de zombaria na terra do Egito. O Egito, quem que é o Egito? Vai falar, conseguimos. Ah lá, ó. Foi, mais um para o inferno. Tá, vou ler outro texto agora, para dar consistência nessa meditação, tá? Vamos lá. Aqui, ó, só relembrando, tá? Quero que vocês relembrem para esse texto aqui, ó, esse versículo aqui, o 11 do capítulo 6 de Oséias. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Tá, lembre-se, vocês vão ver esse versículo nesse texto que a gente vai ler agora. Tá lá, João capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Está intitulado assim, Mulher Adúltera. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus, de madrugada, uma galera de madrugada, em vez de estar dormindo, de madrugada, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, de madrugada, né? O que era mais importante para ele, estar mentindo ou estar apontando o dedo para a mulher lá? E na real, gente, a treta com ele nem era com a mulher, era com Jesus, tá? Olha só, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem de que o acusar. Então a treta dos escribas fariseus contra Jesus. De madrugada, gente. Essa galera aí... Quem é que não dorme rodeando nós para devorar? Né? As trevas. Né? Versículo 6. Eles diziam isso tentando-o para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno, vai, não peque mais. Né? Só voltando àquele versículo lá, até voltar naquele texto lá, só para você, se não me engano é versículo 11, né, lá de Oséias 6. Também você, Judá, será ceifado, quando eu remover o cativeiro do meu povo. Você viu aqui que os escribas fariseus eram os detentores da lei, ou seja, os mais certinhos, né? Na figura da primazia de Judá, ser corretíssimo em tudo. Assim eles se delegavam. Nós somos perfeitos, gente, né?
né? Então, você viu que uma vez ceifando Judá, eu vou ler novamente lá, vou ler novamente, versículo 11. Também você, Judá, será ceifado quando eu remover o cativeiro do meu povo. Vocês viram que foram saindo? Todo mundo saiu. Só ficou quem? Jesus e a mulher, né? Quem que ficou com Jesus? A mulher, né? E o que Jesus fez? Tirou ela do cativeiro. Como assim tirou? Ela estava no cativeiro? Estava, né? A primeira vez que Jesus se rebaixou, depois se levantou, falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Já foi saindo uma galera. E Jesus teve que rebaixar de novo e levantar de novo e falar: mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Não, Senhor, pois também não te condeno, vai, não peque mais. Aí, uma vez que Jesus fala: não te condeno, ele absolveu, tirou a mulher daquele cativeiro, tá? Então, quem que foi ceifado? Eu posso até colocar isso aqui no julgamento do último dia, gente, né? As trevas estão o tempo todo nos acusando, né? É inimiga de Deus, quer nos acusar, quer roubar nós de Deus. E as trevas ficam o quê? Nos acusando, né? E Jesus tem que fazer o quê? Com a misericórdia dele, nos curar, nos sarar, nos libertar das trevas. Primeiro expulsa as trevas, a razão das trevas que nos feria, né? Depois fala um tete a tete pessoal com a mulher. Mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Não, Senhor, pois também não te condeno, vai, não peque mais, tá? Então, gente, no âmbito aqui, tá? Eu trago esse texto ligado àquele versículo anterior e ligado à palavra iniquidade, tá? Mas como cabe iniquidade aqui? O que é iniquidade? Iniquidade é ser verdadeiro com Deus, não é ser contrário à justiça. Deus que é misericórdia. Iniquidade é ser contrário a Deus, tá? Equidade é ser a favor de Deus, tá? Iniquidade, onde se vê iniquidade, nesses daqui, que apesar de terem a primazia da lei, era contra o propósito de Deus que é misericórdia, né? Eles eram iníquos, falsos para Deus, contrários à razão de Deus. E sim, Deus sabia que não tinha, como fala, não tem muito diálogo com eles. Fala, e na verdade, Deus foi muito pacífico com eles. Quem não tiver pecado, se tira a primeira pedra. Entendeu? E foi vazando todo mundo. Só ficou Deus e a mulher. Agora, algo que trago aqui, gente. Como eu poderia trazer essa figura da mulher nos dias de hoje? Eu trago aqui, gente, a figura da mulher sendo a noiva que ele veio buscar, né? Quem é a noiva? Noiva não é uma mulher? Sim. E quem é essa mulher? A igreja. E a mulher é adúltera, a igreja não é? Afinal, o que essa Escritura nos fala a respeito do pecado? Quem não tiver pecado, quem fala que não tem pecado é mentiroso, e a verdade não está nele, né? Mas como? Como que você fala que eu tenho pecado? Não sou eu que estou falando, a Sagrada Escritura está falando. Até porque, gente, o mandamento que Cristo nos fala, ele mesmo fala que nós não conseguimos cumprir. Qual é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós não conseguimos cumprir isso? Como ele nos amou? Ele foi vendido por 30 moedas de prata, traído com um beijo, né? Rasgaram o corpo dele com flagelos que tinha gancho na ponta, rasgaram inteirinho, deve ter doído muito. Colocaram coroa de espinho na cabeça dele, cana para ridicularizar a imagem de rei. Um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé, ele ficou caladinho, suportando. E depois do último prego, falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tomou vinagre, falou: tenho sede. Ofereceram vinagre para ele tomar, para ele beber, ele tomou. Me fala, você consegue fazer isso? Ou se está difícil levar um tapa na cara e oferecer outra?
Então, quando ele fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é igualmente ele nos amou. Você consegue amar como ele amou? Uns aos outros? Então, gente, quando o mandamento que ele deu é para fazer a gente cumprir os mandamentos de Moisés, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque ele falou, eu não vim para destruir os mandamentos de Moisés, eu vim fazer cumprir. Em outro contexto, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu não consigo cumprir um mandamento, que ele resumiu os dois principais mandamentos, ou seja, se eu faço algo contra esse mandamento, se eu piso alguém, se eu sou falso com alguém, se eu posso ajudar alguém e não ajudo, estou descumprindo esse mandamento, estou pecando, eu estou cometendo um pecado contra o maior mandamento, eu estou cometendo o maior pecado. Então, gente, o que é ser ao contrário de iníquo, ou seja, iníquo é aquele que é iniquidade, equidade, enfim, reto, tá? Íntegro. O que é? Se colocar no seu lugar. E não ser igual aqueles lá, os bambambam. Não, nós somos santos. Se colocar no lugar da mulher, gente. Sabe que não consegue, enfim, ser perfeita, né? E se colocar, a única que não falou, única palavra lá, o diálogo foi entre os fariseus e Cristo, tá? Cristo só falou, a mulher só falou quando ele perguntou, mulher, alguém aqui te condenou? Ele falou, não, Senhor. Ou seja, numa postura de humildade, ela estava, ou seja, à mercê deles. Ela não se defendeu. Assim como Cristo ficou caladinho também. Ela estava, ou seja, rendida a eles. Numa postura de humildade, assim como Cristo se rendeu também à crueldade que foi submetido, né? Então, voltando naquele versículo 11 do Oséias 6, Judá, será ceifado você, quando eu tirar do cativeiro o meu povo. Quem é o povo de Deus? A igreja. E na verdade, a postura da igreja se configura nessa mulher pela atitude de humildade dela. Porque, gente, Deus não quer gente falsa não, gente. A mulher sabe, eu pequei, estou caladinho que eu sei. Só você, Senhor, para me tirar desse cativeiro. E o Senhor Jesus Cristo sondando a humildade dela, o coração dela. Mulher, eu não te condeno. Alguém aqui te condenou? Onde estão eles? Eu não te condeno. Vai, não peque mais. Pronto. É humildade, gente. Que te direciona a Deus. Não é altivez. Não é egoísmo. Não é orgulho. Como daqueles escribas e fariseus lá. Né? E agora eu vou ler outro texto que nos remete a um salmo talvez o mais conhecido. Tá? E que conecta em razões sequenciais a esse texto aqui. Só observando, vou trazer à luz esse texto aqui. Esse texto vocês veem que tem dois momentos de cena. O diálogo entre os escribas e fariseus, quando ele fala, quando ele desce, ele se inclina, escreve no chão na primeira vez, depois se levanta com autoridade e fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Isso já foi afastando aqueles escribas e fariseus. Escribas e fariseus, gente, era uma pessoa física lá na presença de Jesus Cristo, ou seja, fisicamente, né? Que Jesus teve que expulsar, teve que derrotar eles, né? Fisicamente, né? E depois Jesus desce de novo, escreve no chão de novo e se levanta de novo, né? E daí a palavra com a mulher, mulher, alguém te condenou? Onde estão eles? Alguém te condenou? Então vai, não peque mais. Eu também não te condeno, vai, não peque mais. Por que Jesus Cristo? Gente, porque apesar deles fisicamente estarem afastados dali, aqueles que feriam ela, na cabeça dela, ou seja, aqueles que estão aqui, espiritualmente falando, estavam gritando na cabeça dela, tipo assim, você sabe que a mulher adulta naquela época,
Era tida como uma das piores pessoas que podia ter no universo, né? Então na cabeça dela eles foram, mas você não vai ter minha vida, não. Você merece morrer. Se eu fosse tirar essa vida hoje. Porque onde você não vai ter paz, onde você vai encontrar, onde você vai ser aceita, meu Deus, você vai ter que fugir muito, muito, muito para você, eles vão marcar você não vai ser excluído de tudo. Na cabeça dela estava isso. Na cabeça dela estava isso. Isso é o que? Espiritualidade. Então Jesus teve que tocar o terror na espiritualidade também. Mandar embora esses aí que fica falando. Como que ele fez? Absolveu ela. O que ele fez? Ele fez o seguinte: se rebaixou, como que ele recobre a autoridade na humildade. Escreveu no chão, mudando a história da vida dela, escrevendo na terra dela, do coração dela, mudando a história da vida dela, libertando ela, dando a carta de alforria para ela, escrita pelo dedo de Deus. E daí se levantou e falou: mulher, cadê eles? Eles te condenaram? Não, pois eu também não te condeno, vai, não peque mais. Enfim, talvez nesse dia tenha sido o pior dia da vida daquela mulher, mas também foi o melhor, onde ela conseguiu erguer a cabeça e se ver livre das garras do mal. Certamente, né, essa mulher, né, liberta pela misericórdia de Deus, sim, iria mudar essa conduta de pensamento, né, que infere no seu coração, né? Cair a ficha, ou seja, né? Tá, vou ler o Salmo 91 agora e fazer inferência direta a esse texto, sobre a sequência que é vista esse texto. Vou ver também na sequência em que é abordado o Salmo 91, né? Ou seja, vocês vão entender, tá? Eu vou ler o Salmo 91 aqui. Vocês vão ver também que o Salmo 91, ele fala segundo dois aspectos, um físico e um espiritual, né? Vamos lá. E também, só quero abordar algo também. Veja, gente, a gente sabe que no texto a mulher estava de pé, assim como Jesus se colocou de pé na presença da mulher, ou seja, todos estavam de pé, só Jesus se inclinava, né? Mas pensa comigo, espiritualmente falando, uma pessoa humilhada está onde? No chão. Humilde, né? Humilhada está no chão, assim como Cristo ele descia ao chão para buscar autoridade, ou seja, na humildade, né? Assim, gente, apesar de fisicamente a cena estar abordada ela de pé, mas espiritualmente, ou seja, ela estava humilhada. Então vamos ter no âmbito espiritual ela rebaixada, tá? Como se tivesse uma pedra assim rebaixada, encolhida ali. E vamos pensar que quando Cristo fala assim para ela: mulher, aonde estão eles? Alguém te condenou? Não, Senhor, pois eu também não te condeno, vai, não peque mais. Vamos pensar que Cristo abraça ela e consola ela, entende? Com uma mão como se fosse uma asa assim em cima dela, consolando, protegendo ela, livrando ela do mal, do que o mal queria fazer com ela, que acabar com ela, e Cristo liberta ela. Ou seja, de fato, livrando ela do mal, das ações do mal e das consequências do mal também, né? Vamos pensar assim, naquele segundo momento onde Cristo fala, ela está no chão e Cristo põe a sua asa sobre ela. Ou seja, vamos supor que Cristo, sendo na figura de Deus, põe a sua asa sobre ela, tá? Ou seja, protegendo ela, né? E libertando ela também, né? Vamos pensar para ter vínculo a esse texto aqui, tá? Porque eu estou falando no ambiente, no quesito espiritual, e vocês vão entender, porque nesse texto aqui tem dois quesitos, um físico e espiritual sempre, tá? Vocês vão ver aqui nesse texto, Salmo 91. Pode ser que esteja confuso, mas vai ficar mais claro agora. Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Veja, ele fala sempre duas atitudes aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
sabe? Novamente, habitar, como se realmente estivesse dentro de um lugar em que Deus está. Então, uma vez que Deus estava colocando suas asas sobre ela, ela estava abrigada por Deus, estava habitando no esconderijo, ele estava escondendo ela das trevas, tá? Aquela mulher, tá? Então, aquele que habita no esconderijo de justiça e descansa à sombra onipotente. Sombra, já a pessoa está mais longe. Assim como Cristo, ela estava diante de Cristo, mas estava falando aos escribas e fariseus, assim como ele falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Daí eles foram saindo. Então, ela estava sob a sombra dele, sob a proteção, entende? Sob a proteção. Ele a protegeu dela. Cristo a protegeu daqueles escribas e fariseus. Quando ele falou isso, eles foram indo. Então, vocês vejam que cabe nesse âmbito aqui as cenas em que ficou naquele cenário, entendeu? Ó, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Mais uma vez, duas atitudes, né? Tu és o meu refúgio, onde ela estava, realmente só tinha ele, gente. Não tinha mais ninguém. E a fortaleza porque refúgio, ou seja, quando estava Cristo e ela e ele abrigava ela, e minha fortaleza porque ele foi o forte que defendeu aquelas pessoas, ele daquelas pessoas. Aquelas pessoas eram muito mais fortes que ela e queriam apedrejar ela. Porém, ele a defendeu. Então, ele a fortaleza que foi muito mais forte que aquelas outras pessoas, né? O meu Deus em quem confio. De fato, gente, a confiança daquela mulher foi toda para Deus naquele instante, né? Porque realmente, para onde ela iria? Para onde ela iria? Sendo que todo mundo estava contra ela. Então, de fato, a confiança foi totalmente para ele, que a defendeu de todos, né? Pois ele livrará você do laço do passarinheiro. Vejam, aqui você vê duas atitudes também. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, laço do passarinheiro, escribas e fariseus. Peste perniciosa, trevas, inimigo, na cabeça dela falando. Ele livrou aquela mulher dessas duas coisas, né? Ele o cobrirá com suas penas, ou seja, penas é algo mais próximo. Então, quando ele estende, a mulher está em forma de rocha assim, né? Ou seja, de encolhida assim, no chão, e ele estende a mão sobre ela, né? Estende a mão sobre ela, ou seja, a asa sobre ela, encostando as penas, né? Então, protegendo ela, né? Amparando ela, né? Uma vez que teve o diálogo com ela, né? O diálogo ou seja, libertou ela das questões internas dela, né? Pois ele livrará você do paciente, tá? Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você estará seguro. Asas, sobre asas já não é pena, sobre as asas já é mais distante, entendeu? Já é mais distante. Então, estará seguro. Então, Cristo afastou os escribas e fariseus dela, né, na postura em que o diálogo era entre escriba e fariseu. Então, afastou aqueles que queriam ferir ela. Assim, na postura de proteger com as asas. Ou seja, ela estava segura diante de que Cristo falou para aqueles escribas e fariseus. Assim, nessa postura em que se vê dois momentos também, né? Um mais próximo e um mais distante. Ou seja, o mais próximo é íntimo entre ele, Cristo e a mulher. Quando ele falou, mulher, onde estão eles? Alguém te condenou? Não, meu Senhor. Pois eu também não te condeno, vai, não peque mais. E o mais afastado, quando Cristo falou aos escribas e fariseus, estando todos lá, entendeu? E defendeu ela né, e deu segurança a ela, né? Ela se sentiu segura diante daquele cenário, né? A sua verdade é proteção e escudo, novamente. Ou seja, a sua verdade. Quem é verdade? Cristo, né? É proteção, né? Por que proteção? Protegeu,
Ou seja, as asas apenas aquece, protege, conforta, ampara. Escudo contra os fariseus, escribas e fariseus, né? Que deu segurança a ela, protegeu ela, né? Novamente, os meus olhos veem aqui, perdão, gente, perdão. Versículo 5. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Terror noturno, trevas, né? Enfim, uma vez que ela libertou no âmbito das questões interiores dela, a qual abrangia as trevas, né? Aqui, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Flecha é físico, né? Ou seja, físico. Então, escribas e fariseus, né? Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola. Ou seja, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia, enfim, aqueles que queriam apedrejar ela, entendeu? Novamente, dois momentos, duas atitudes. Caiam 1000 ao seu lado, né? Ou seja, escribas e fariseus, e 10.000 à sua direita. Você veja a proporção, 1000 e 10.000. Quer dizer o quê? As questões internas dela feriam muito mais. Porque o que feria ela nem era tanto eles, mas ela mesma se deixava ferir pelas questões internas que eram promovidas por isso aqui, ó. Que ela dava escuta, dava lado às trevas e feriam numa maior proporção, entende? Por isso caíram 1000 ao seu lado, os escribas e fariseus caíram e 10.000 à sua direita. 10.000 porque as trevas também, uma vez que Cristo absolveu, não a condenou, né? Caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará. Olha, há duas atitudes aqui, né? Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Novamente, contemplará e verá o castigo dos ímpios. A razão, tanto dos escribas e dos fariseus e das trevas na cabeça dela é única só, é o maligno, que é realmente o ímpio, né? E claro que, né, Jesus Cristo a libertou desses dois, então contemplou e viu, né, o mal perdendo na vida dela, né? Você disse, o Senhor é o meu refúgio, e de fato ela se refugiou diante a Jesus, né? Você fez do Altíssimo a sua morada. Para onde ela iria? Se tudo e todos era contra dela, se a vida dela acabou ali. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Novamente, nenhum mal lhe sucederá, escribas e fariseus, praga nenhuma chegará à sua tenda. Espiritual, ou seja, as questões da cabeça dela, da mente dela, a espiritualidade, né? Praga nenhuma, espiritual, chegará à sua tenda. Que tenda? Coração. A primeira casa dela onde é? Onde ela mesma mora dela, no coração dela. Porque os seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Enfim, ela quando ela buscou Deus, enfim, ela foi submetida a uma busca de Deus, que era só Deus na causa. Era só Deus que podia salvar ela. Ela foi rendida, bem dizer, aos pés de Cristo ali, né? Então, quando só Deus é a esperança, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, né? Deus revela a face a quem? A humilde. Como ela estava? Humilhada, pisada, desprezada. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Novamente aqui, você pisará o leão e a cobra. Leão fisicamente, cobra espiritualmente. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Novamente, leãozinho e a serpente. Entendeu? Leãozinho físico, serpente espiritual.
Deus diz, porque a mim se apegou com amor. O pré-requisito do amor é humildade, porque sem humildade não conseguimos amar. Deus diz, porque a mim se apegou com amor. E na verdade, gente, a única razão da vida dela, naquele instante, era Cristo. Porque para ela mesma a vida dela tinha acabado. E quando só Cristo é a sua razão de vida, é porque realmente você ama só Cristo e não tem mais nenhuma razão outra para se observar. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e eu protegerei, porque conhece o meu nome. Qual é o nome de Cristo? Qual é o nome de Deus? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo é? A misericórdia, né? Misericórdia. E quem viu a misericórdia de perto? Essa mulher. Que num dia a vida dela estava acabada. E a partir do instante quando Cristo falou, mulher, eu não te condeno, vai e não peque mais. Pronto, ela viu a misericórdia de perto. Ele me invocará e eu lhe responderei. Enfim, na verdade, essa mulher seguiu Jesus, gente, né? Ou seja, no sentido de que, pensa comigo, não estou falando no contexto histórico, tá, gente? Não estou falando no contexto histórico, daquela situação lá. Porque, na verdade, não é importante a historinha. É importante o conceito. Eu posso transportar essa mulher, a razão dela, na razão da mulher, da prostituta também. Que estava, quando Cristo entrou na casa de Simão, o fariseu, veio uma prostituta, chorando, derramando perfume de frasco de alabastro nos pés de Jesus, e chorando nos pés de Jesus, enxugando seus cabelos com lágrimas, né? E Simão fala, pensa consigo, se realmente esse fosse um profeta, saberia que tipo de mulher estaria tocando nele. E Jesus fala, Simão, essa mulher desde quando entrou aqui, estava beijando meus pés, me ungindo com perfume. Ungindo meus pés com perfume, você nem sequer deu um copo d'água, nem me saudou. Me diga, se ama quem se perdoa mais? Essa mulher é muito amada. Enfim, estou falando o contexto que eu lembro, tá? Não lembro ao pé da letra essa passagem, mas a essência dela eu lembro. Que há conectividade com a essência da mulher, da mulher adulta. E sim, posso inserir nas duas a postura da igreja, porque Cristo veio buscar o pecador, aquele que fala assim, cara, nós temos pecado, ele não tem, deixa ele em paz. Em outra hora o outro estava falando assim, você não é Cristo? Desce daí também, tira nós. E uma vez que o outro, misericórdia, também humilde, assume seu pecado, fala, não, cara, nós somos pecadores, nós merecemos estar aqui, ele não merece, deixa ele em paz. Cristo veio buscar esse. Ou você acha que veio buscar o jovem rico? Veio buscar o ladrão na cruz, a prostituta, a mulher adúltera. Veio buscar o que estava perdido. Deixa eu ver aqui. Tá. Ele me invocará e eu lhe responderei. Por quê? Deus revela a face humilde. Ele me invocará e eu lhe responderei, aquele que sabe seu lugar. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu livrarei e glorificarei. O que é isso? Paz. De Deus é dada ao humilde, aquele que revela a face. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Enfim, é minha meditação a respeito disso, né? Claro, em suma, o título o que é? Falso ou verdadeiro? A favor ou contra? A favor ou contra? Falso ou verdadeiro? Né? A favor, a razão de Deus é a misericórdia, o amor. Aquele que se
que se vê carente da misericórdia de Deus, claro, e para isso sim é misericordioso com os outros e consigo, né? Falso e contra é aquele que fica apontando o dedo para todo mundo, se achando melhor que os outros, né? Esse é contra Deus e falso, claro. Aí a separação, assim como houve separação daqueles dois bandidos na cruz, um para um lado, outro para o outro, né? Em resumo, esse a razão dessa meditação. Agora eu vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, veja, Senhor, como o lobo, Senhor, afugentou, enganou, massacrou, maltratou, feriu a tua igreja, Deus, que está perdida, Deus, em meio a mentiras, em meio a contextos que não fazem nexo à sua razão, que é humildade, que é partilha, que é morrer para o velho homem, morrer por orgulho, morrer para a prepotência. E sim, cultivar a paciência, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, cultivar as razões da benignidade, ver coisas boas em tudo, cultivar as razões da bondade, misericórdia verdadeira. Não estou falando de dar dinheiro, estou falando de coração. Não é dar dinheiro para ter mais dinheiro. Tem compaixão, Senhor, do teu povo que está enganado, afugentado, machucado, maltratado, como um cordeiro, Senhor, um cordeiro teu, a qual o Senhor vem buscar, que está ferido, machucado, caído, que não consegue ter força para se levantar, Pai. E quantos estão assim, os teus predestinados estão assim, Senhor, porque o lobo sabia qual eram eles, Senhor, e sim, fez o trabalho dele para machucar e ferir o teu cordeiro, para longe de ti, Senhor, e feriu. Mas tu és o bom pastor e tu vem buscar a ovelha perdida, ferida, Senhor. Tu vens. Eu creio que tu não morreu à toa, não, Senhor. Tu estava focado. Tu não falou nenhuma palavrinha, ficou caladinho como um cordeiro mudo ali, ao ser levado para o matador, porque tu estava focado, tu sabia da sua missão, sabia da tua vitória, ó Deus. Tu estava convicto, ia levar todos os teus, e não ia ficar nenhum dos teus filhos para trás, Senhor. Assim, Pai, em testemunho que o teu povo tá machucado, ofendido, Pai, é só tu, Senhor, para buscar o teu, só tu, bom pastor, para buscar esses que estão feridos, machucados. Sim, em testemunho que Cristo viria antes do tempo, porque senão nem esses machucados no dia do Senhor seriam salvos, Senhor. Cristo viria antes do tempo para, sim, configurar a imagem, as suas semelhanças com a tua verdade, ó Deus. Pai, em testemunho que Cristo viria como foi, através do Espírito. Assim como ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, ele virá também através do Espírito Santo. Em testemunho a Joel, capítulo 2, que a profecia que o Espírito Santo seria derramado abundantemente sobre a face da terra para reavivar a tua igreja, para sarar as feridas dessas ovelhas feridas aí. Ou seja, Cristo vem buscar as suas ovelhas, sarar elas, fortificar elas, para levar, para morar junto de ti, ó Senhor. Em testemunha tudo isso, que a tua igreja está desfalecida, Pai, de mentiras. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, ó Deus, que se cumpra a profecia, que se conforme a tua boa, perfeita, agradável vontade, se cumpra a profecia de Joel. E que teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra a avivar a tua igreja, que está ferida, machucada, dilacerada pelo lobo, ó Deus. Venha levantar a tua igreja, para sim preparar para a tua glória, para ir com teu Pai, ó Deus, teu Pai, ó Jesus Cristo, para ir contigo, ó Pai. Assim eu clamo em nome de Jesus, Senhor. Que seja feito tudo conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Tem compaixão dos teus, Senhor.
que foram enganados, maltratados, feridos, afugentados, Senhor, sem ter a razão, sem o querer, mas seguindo aqueles que, Senhor, pelo teu nome enganaram esses, Senhor. Tem compaixão dos teus, Senhor. Tem compaixão. Somente tu na causa, Senhor. Somente a graça do teu Santo Espírito pode levantar ele. Assim eu clamo que o teu Santo Espírito seja derramado abundantemente sobre a face da terra. Que Cristo venha antes do tempo, senão nem esse seria salvo. Então Cristo vem levantar esses que estão feridos. Vem através da graça do teu Santo Espírito, ó Deus. Venha assim fortificar, sarar as feridas desses que estão caídos. Senhor, tem compaixão dos teus, ó Deus. Amém. Mas vou orar aqui, conforme Romanos 8,26, que o Espírito Santo ora em gemidos inexprimíveis, coisas que não sabemos o que orar. Eu não sei a razão de cada qual, que cada qual precisa, né? Só Deus sabe o que é melhor para você. Talvez você nem mesmo sabe, só Deus sabe. E clamo ao Espírito Santo que ore em mim. Clamo em nome de Jesus que o Espírito Santo ore em mim, para você, em gemidos inexprimíveis. Juramani kantelos. Anmilo handes nielo remiga tolerot. Yogedor lamagane tielares. Jiminit shantarar la loramene kalos. Yogamigan. Jinurra la kamene tielas yolot. Kana bekando shinya nigelara toliot. Yon miano kamera telat. Shaner Holamigania Terrari Kajuri Minusino not night. Naha Kemenian Torana Chiot Tenori Latte Kemenu Kashlat Hanginion Teminante Nakantilatish Jenny Hanemena Kandaria Latosh Nikanturaniano Natash. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.